Retornamos aí para fazer a parte 2 do top 10 da Spiel. Agora a gente vai listar aí o top 5, né? E principalmente o top 1. Já teve gente falando lá que se um jogo não entrar, a gente tá ferrado, mas eu acho que esse jogo entra. Então, vem com a gente para conferir aí o nosso top 5 da Spiel 2022. Antes da gente começar falando do nosso quinto lugar, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar as notificações. Isso aí, também nos acompanhe lá no Instagram por @rainbow_meeple. Por lá a gente posta nossas jogatinas diárias e a gente espera muito que venham conteúdos de todos os jogos que a gente listar por aqui nos próximos meses, né? Quem sabe no ano que vem. Então acho que sem muitas delongas já podemos partir aí para quem ficou em quinto lugar. Esse jogo chegou em quinto lugar. Eu até me surpreendi dele estar num patamar tão alto assim, porque no nosso consenso esperava que Lívia não quisesse um jogo com miniaturas tão altas assim, né? A Lívia, pra quem sabe, ou pra quem não sabe, né? A Lívia não é tão fã de mini. Quando tem mini, ela já fica meio tipo, ai, não quero. Mas esse eu sei que fisgou ela e me fisgou muito, assim. E foi legal, gostei dele ter chegado aqui em quinto lugar, que é o Terracotta Army. Ele é um jogo da Board & Dice. E a Board & Dice é uma editora, assim, que a gente ama tudo que eles lançam, porque... Quase tudo. Quase tudo, verdade. Tem alguns, né, fora da curva, mas a maioria a gente gosta muito, muito mesmo. E é uma editora que a gente segue e acompanha e estamos sempre de olho, porque tem muita coisa legal. E assim que esse jogo saiu, assim que eles postaram alguma coisa assim dele, a gente já foi atrás, porque já ficou de olho que falei, caraca, deve ser jogaço. O exército de terracota, para quem não sabe, ele existe realmente, ele tá lá na China e ele foi construído depois que o primeiro imperador da China morreu. Eles construíram um exército para proteger esse imperador na vida dele após a morte. Assim, meu sonho sempre foi visitar esse exército de terracota. Não sei se ele tá aberto ainda, porque teve um terremoto há uns anos atrás lá, eles fecharam para visitação. Não sei se voltou a abrir para visitação, mas assim... Desde que eu era adolescente, meu sonho é conhecer o exército de terracota. E aí, como a Carol falou, quando esse jogo foi lançado, eu fiquei doida. Então, nesse jogo, nós somos os artesãos que vamos construir esse exército de terracota, né? Então, esse jogo, na real, ele é um pouco... eu acho que ele é um semi-co-op, porque todos os jogadores, eles constroem o exército de terracota, mas só um vai ganhar. Então, ele tem uma questão de controle de área, que vai determinar ali quem vai ganhar, né, os pontinhos de vitória e ganhar o jogo. Isso aí, além de controle de área, também tem a alocação de trabalhadores, que é uma coisa que a gente ama e ficamos super empolgados do tema. O jogo é muito bonito, já tem várias fotos dele, acho que esse vai ser o jogo que a gente mais vai conseguir colocar fotos aí ao longo da nossa fala sobre o jogo. Não é tão secreto assim, já foi anunciado tem um tempo. Pois é, já tem um tempinho mesmo. Enfim, já estávamos de olho nele e queremos muito, muito testar esse jogo. Falando um pouquinho sobre ficha técnica, ele é um jogo para 1 a 4 jogadores, que demora uma média de 90 a 120 minutos, segundo o BGG. E já tem peso dele lá, que é de 3.2. É um jogo médio, né? Os designers têm uns nomes muito difíceis, mas eu tenho um designer que é o Adam alguma coisa, é um nome bem complexo, que ele é designer também do Nemesis, né? Então o Nemesis chegou aqui no Brasil, fez um grande sucesso e ele é um dos designers do Terracotta Army. E não só do Nemesis, também do In-Between, Lord of Hela, Origins, entre outros jogos aí. O Adam é um famoso designer aí polonês, né? Porque a Board & Dice é uma editora polonesa, então ela sempre bota um designer polonês. A galera ilustradora também é polonesa, então... Tanto que o Origins é um jogo também da Board & Dice, né? Que foi lançado recentemente aqui pela Galápagos. Mas falando um pouquinho sobre a arte dele, o jogo é muito, muito bonito. As miniaturas parecem ser tipo, muito bem feitas. E realmente pelas fotos já dá aquela empolgada de querer jogar. Acho que vai ficar muito bonito depois que você monta todo o exército no tabuleiro, né? Enfim, e também tem mecânicas muito interessantes pro nosso gosto, né? E por isso ele chegou aqui em quinto lugar. E, né,
assim, especulações de quem poderia trazer esse jogo pra cá. A Board and Dice, ela vaga entre várias editoras, né? Ela tem lançamentos dela com a Galápagos, tem com a Funbox. Teve da Bucaneiros recentemente com Founders of Teotihuacan. Pois é, ela vai estar sempre em várias editoras nacionais, Mas a Cross the Board já indicou que vai trazer, né? Já tem uma foto lá no Instagram deles, não foi anunciado oficialmente, mas é a foto do Terracota, então. Pela foto não tem como. Vai ser lá no Catarse. Isso aí, acho que é a partir do dia 8 de novembro. Acho que é 3, sei lá. Enfim, a gente bota aí. A gente vai botar aqui, já vai estar no Catarse, tipo um financiamento coletivo mesmo. Igual eles fizeram com Founders of Home, não era? Foundations of Home, verdade. E, enfim, é isso. Vamos ver quanto virá. Não acho que vai ser um jogo barato de forma alguma, porque ele tem bastante coisa de componente, né? Tem as miniaturas e tudo mais, é um jogo grandinho. Mas eu vou ficar de olho com certeza, porque quero. Bom, agora vamos embora pro nosso top 4. Agora em quarto lugar, novamente ele, sempre ele. Tá dono dos nossos corações, né? Um dos nossos designers favoritos, que o favorito. Anuncia, vai. Alexander Pfister. O jogo. O jogo. É o Great Western Trail argentino, lógico. Pfister aparecendo mais uma vez aqui no nosso top, né? Já falamos aí do Sky Mines, que é a reimplementação do Mombasa, e obviamente que o GWT Argentina não poderia ficar de fora do nosso top. De forma alguma. Pra quem não sabe, o Great Western Trail, ele foi relançado, né? Teve a sua segunda edição, que chegou aqui no Brasil pela Galápagos, mas o Pfister não vai parar por aí. Quando ele anunciou essa segunda edição, foi anunciada uma trilogia. Então vai ter o Great, né, que já chegou, agora o Great Western Trail Argentina, que é o que vai chegar esse ano, e no ano que vem vai ter o Great Nova Zelândia. Então, isso que com certeza estará no nosso top da Spiel do ano que vem. Lívia já tem tá aqui lugar garantido. premonições, né? Mas já vai estar, com certeza. Esse é fato. E é claro também, que espero que a gente esteja lá para comprar lá, né? E é claro, eles vão lançar também a expansão Rios to the North, que é a expansão do Great Western, né? O primeiro, que já teve também para a versão anterior, e agora vai ter também para essa nova reimplementação. Aí para ficar bonito, né? O negócio, todas as caixas padronizadas, arte, né? Padronizada, enfim, muito bacana aí para quem é fã do Pfister como a gente, já ficar de olho nessa trilogia. Ai, queremos testar. A Galápagos não anunciou, mas a Galápagos está com os direitos do GWT. Traga, por favor. Já trouxe o primeiro jogo da segunda edição, então... É bem provável que esse jogo chegue. É aquilo, né? Muitas pessoas têm o primeiro Great, agora muitas outras têm a segunda edição. Então é muita gente querendo testar o novo Great. Então com certeza o mercado vai ter. E fato, esse jogo vai chegar no Brasil. O Great Western Trail Argentina é um jogo para 1 a 4 jogadores, que vai durar uma média de 75 a 150 minutos. Um jogo longo, né? Bem interessante. Já tem peso dele no BGG, inclusive, que é de 3,83, ou seja, já é pesadinho, né? Começa a ficar pesadinho. E ele tem, né, algumas diferenças, alguns acréscimos em relação ao Great Western anterior. Mas Lívia já viu algumas coisas aí, né? Que podem ser cabulosas. Ele tem, assim, a alma do jogo é a mesma, obviamente, né? Porque é o Great Western Trail. Só que o Argentina, ele tem coisas diferentes, né? Primeiro que tem um recurso novo, se eu não me engano é trigo, grão, sei lá, alguma coisa assim. Temos os fazendeiros e temos também os barquinhos. Então a gente pode fazer, não sei se faz entregas por barquinhos. Eu sei que tem uns barquinhos que vão ajudar a gente de alguma forma, né? Não é só os trens. Não sei como exatamente vai entrar os barquinhos, mas tem os barquinhos nessa nova edição. Sim, então a alma do jogo ela vai permanecer, mas terá algumas coisas, né, adicionais e que realmente podem trazer uma nova cara
né? Porque, cara, não tem como você lançar o mesmo jogo só repaginado, né? Isso acaba sendo mais complicado. Vai rolar com Mombasa, mas mais por um problema de tema, né? E, enfim, então, se o cara vai lançar uma trilogia, no mínimo, o mínimo que a gente espera, fãs de Pifista, por favor, querido, vamos lá, queremos coisas novas e interessantes aí nos próximos jogos. Mas eu já vi também um vídeo, um review, na verdade, sobre o GWT Argentina, porque eu tava muito curiosa pra saber, né, Pfister, né, GWT. Então já vi um vídeo e aí, nesse vídeo gringo, né, a galera falando que as semelhanças era tipo Braz, Birmingham e Braz Lancashire, sabe? A diferença entre os jogos é muito pequena, a alma do jogo é a mesma, a diferença é muito pequena. E aí fica mais aquele gosto pessoal, né? Qual que tu prefere? Um ou outro, enfim. Sim. Tem um recurso a mais, tem cerveja, enfim. Aí esse tem o trigo, fazendeiro, enfim. Enfim, curiosa, né? Vamos ver, mas tem outras pessoas que já elogiaram bastante, então dividindo aí opiniões. Mas é aquilo, né, gente? A gente só sabe a real opinião quando a gente joga e a gente forma a nossa própria, porque é aí que vale mesmo. Porque não adianta. A gente pode ver vídeos de vários criadores que a gente gosta, que se identifica com gosto e tudo mais, mas às vezes quando a gente coloca na mesa, surpreende pra caramba, ou então não surpreende, é ladeira abaixo. As mecânicas em relação ao Great Western Trail, né, segunda edição, ou até primeira edição, são bem similares, né, que é o deck building, a gestão de mão e o set collection, né, são as mecânicas principais ali que envolvem os jogos, e vai envolver também aí o argentino. Como a gente falou, nada muda, esse é só para você continua sendo a disputa para ver quem é o rei do gado, só que agora na Argentina, lá em Buenos Aires, levar o gado dos pampas argentinos para Buenos Aires. Aí. Arte também bem similar, do mesmo artista. E é isso. Mas bora agilizar em Galápagos. Por favor, queremos essa trilogia linda na coleção desses designers que a gente gosta pra caramba. Mas agora a gente promete que não vai aparecer mais tipo Pfister, não. Não, acabou. Agora só no próximo ano. Porque ele só tá com esses dois também, eu acho. Vambora agora pro top 3. Agora em terceiro lugar, um jogo que nos ganhou muito pela capa, né? Porque é verde. Não, pra mim ganhou pelo design. Pelo design também? Um pouquinho de cada. Ainda teve a escolha da capa também. Lívia depois vai contar um pouquinho sobre isso. Fala logo. Woodcraft. Ou Marceneiros, né? Marceneiro, que foi o nome que a Mosaico deu. Porque a Mosaico já anunciou esse jogo por aqui. Então é só esperar que vai chegar. Mas ele tava lá na Spiel sendo lançado e por isso entrou aqui no nosso top 3. É isso aí, a gente quer muito, desde que a gente viu, eu gostei muito da capa dele, chamou a atenção, aí fui dar uma olhada, curti as mecânicas e aí, enfim, deu match, né? Aí agora é só aguardar, que é um jogo que já tá anunciado, então esse é um certo de vir, nem precisamos especular aqui. O Woodcraft é um jogo para 1 a 4 jogadores, uma média de 60 a 120 minutos, indicado para 14 anos ou mais, e já tem média no BGG de peso, né, que é de 3,57. Também é um jogo médio, né? É um euro médio aí. Ele é um jogo do Vladimir Sush, como eu falei, ele é um designer que a gente gosta, a gente ainda tem vários jogos para jogar dele, mas somos grandes fãs do Messina e do Praga, né? Então estamos com grandes expectativas aí pro Woodcraft. Seu Vladimir chegando com tudo, querendo pegar o lugar do Pfister. Já subiu aí acima de 2 do Pfister, hein? E além disso também, o Woodcraft ele tem outro designer que é o Ross Arnold, mas ele não é tão conhecido como o Vladimir, né? E a arte é do Michael Reus, que é o mesmo artista do Messina, né? Que é o jogo do Vladimir. Isso aí. É mais um jogo também da Delicious Games, né? Que é uma editora que trouxe, inclusive, o Cidades Submersas, que é um jogo que saiu lá atrás pela MapleBR. Também é da Delicious, só que aí acho que tudo da Delicious passou para Mosaico. E aí agora a Mosaico que tem trazido os jogos dele. O Praga, o Messina e agora o Woodcraft. Eles têm jogos bem interessantes, eu curto bastante. Cidades Submersas, inclusive, é um jogo que a gente tem muita curiosidade em testar.
enfim, é uma editora para você ter um gosto parecido com o nosso, é uma editora gringa aí para você ficar de olho. Mecanicamente, ele tem jogadores com diferentes habilidades, vai ter rolagem de dados, contratos também, né? Vai ter alguns contratos pra gente cumprir ao longo da partida. E, enfim, eu gosto de jogos assim, fugindo um pouco aí dessa parte de alocação de trabalhadores, que é uma coisa que a gente curte muito, mas eu gosto de jogos quando tem coisas pra você fazer, tipo, você tem aquele objetivo ali, né? Então você vai, cumpre aquilo, ganha ponto de vitória. Eu curto bastante isso também. Então, no Woodcraft nós somos elfos, né? Nós vivemos numa floresta e nós temos uma oficina, né? Nós somos tipo artesãos. E aí a gente faz vários trabalhos com a madeira. Na verdade, a gente tem que crescer essas árvores, pegar essa madeira e fazer os nossos projetos. E aí, ao longo da partida, a gente vai melhorando nossa oficina e cumprindo os projetos, como a Carol falou, e construindo coisas para os nossos clientes. E aí, no final do jogo, quem tiver a melhor oficina de todas ganha o jogo. A premissa do jogo parece bastante simples. A gente vai ter no nosso tabuleiro individual a nossa oficina e aí nós vamos estar contratando os ajudantes para colocar dentro dessa nossa oficina e com isso conseguir comprar melhores madeiras, né? Diferentes tipos de madeiras e fazer mais projetos, enfim, melhorando, né, a oficina, combando ações e tal. Sim, para fazer, né, a pontuação, né, a sua pontuação durante o jogo. E eu gostei muito, gostei da arte, eu gostei dos personagens e algo muito interessante, né, sobre a capa do jogo. Rolou tipo uma votação, foi uma votação mesmo lá no Twitter, o designer do jogo, ele botou lá no perfil dele a capa que era original e capas alternativas, assim. E aí ele perguntou pro pessoal o que ele achava, tanto do logo quanto do personagem, assim, do elfo, assim, da capa. E aí a galera foi lá e votou, e acho que essa foi a capa mais votada. Mas eu lembro ele botando lá no Twitter dele várias fotos, assim, de várias capas diferentes pro pessoal opinar, né? Tanto a fonte do jogo, quanto o personagem que tá na capa. E esse, então, foi o nosso terceiro lugar, ansiosíssimas aí, que saia muito em breve pela Mosaico. Agora, em segundo lugar, tinha que aparecer, né? Um tesão. Ah, claro, somos muito fãs da série T e obviamente que esse jogo não poderia ficar de fora, que é o Tileto. Tileto, mais um jogo aí da dupla Simone Luciani e Daniele Tassini. Que tá saindo pela Board and Dice, como a gente já falou, que a gente é muito fã dos jogos da Board and Dice. Já falamos nesse vídeo mesmo, foi o Terracota Army, né? Sim. E agora o Tileto. Tileto, mais um jogo aí pra 1 a 4 jogadores. Eu acho que eu não vou mais falar isso, tá? Todos são pra 1 a 4 jogadores. Esse top 10 de Eurogame aí tá sucesso, né? Duração média de 60 a 100 minutos, indicado para 14 anos ou mais e com média no BGG de 3.0. Um jogo leve. Estranho. Estranho, né? Estranho. Eu quero ter essa experiência. Vamos ver, porque às vezes, assim, esse negócio de peso do BGG é só pra gente ter uma ideia, né? Sim. Às vezes não é... Falando um pouquinho sobre mecânicas, ele vai ter o set collection, né? Vai ter rolagem de dados, vai ter também o movimento ponto a ponto. E assim, visualmente, ele é um jogo que lembrou bastante o Tekken. Muito. Né? E até a gente lendo um pouquinho sobre o jogo, principalmente a função dos dados, né, no jogo, lembrou bastante o Tekken. E a gente curtiu demais o Tekken. O Tekken é um jogo que saiu aqui no Brasil pela Mosaico. E essa pegada Tekken pode ser algo bem interessante aí pro Tileto. Então, no Tileto nós somos mercadores bastante ricos. E aí a gente vai viajando pela Europa durante a Era do Ouro, que é a Era do Renascimento. E aí, durante o jogo, a gente vai viajar pelas cidades da Europa e aí a gente vai adquirir e cumprir contratos, ganhar recursos, participar da construção de catedrais, também entrar em contato e ficar próxima de famílias de nobres, porque o objetivo do jogo é a gente obter prestígio para ser o principal mercador daquela época da Renascença. E aí no Tileto, assim como no Tekken, o ponto alto do jogo acho que são os dados, né? Um dos pontos altos do jogo são os dados. Porque você pega o dadinho e assim como no Tekken você pega o dado, ganha recurso e faz uma ação.
mas quanto mais recursos você pega, mais fraca é a ação que você faz e vice-versa. Isso lembrou muito a gente o Tekken. Sim. Até a própria... Tabuleiro, né? O tabuleiro. Aqueles negocinhos. Os pilares. Os pilares, igualzinho o Tekken. Sim, lembrou bastante. E, enfim, mais um jogo aí da série T. A gente é muito fã da série T. E eu espero me surpreender com esse, que tá marcado por enquanto como um jogo fácil. Vamos ver se eles não pesaram tanto a mão nesse, né? Acho que pode ser bem interessante. Eu acho que a gente gostou de basicamente todos os jogos da série T. E sim, estamos animados aí com o Tileto. Ainda não tem confirmação de nenhuma editora, por enquanto, que vai trazer o Tileto. Mas todos os jogos, quase todos os jogos da série T chegaram aqui, então acho muito difícil o Tileto, um jogo aí da Board and Dice, que tem vários jogos por aqui, não chegar. Então, essa é uma questão de tempo até anunciarem. Sim, eu acho que logo ele vai estar aparecendo por aí. Quem sabe até pela Galápagos, né? A Galápagos trouxe o Taiwan Tinsuyu, que foi o nosso top 1 do ano passado. É verdade. Jogaço. Tá aqui, gente. Maravilhoso, inclusive saudades. Muito bom também, Taiwan. E é isso. Torcendo aí pra vir o quanto antes e que alguma editora anuncie logo o Tileto. Fechando então agora nosso top 10 com o primeirão, que é de uma editora que tá roubando nossos top 1 da Spiel, né? Segunda vez aí, né? Depois de um Bitoku, Devir veio com tudo para esse top 1 também. Mais um jogo expert aí da linha da Devir, que tá chegando com tudo, metendo o pé na porta. Ano passado foi Bitoku nosso primeiro lugar. E agora o nosso primeiro lugar das Spiel 2022 vai pro Lacrimosa. Nossa, quando a Devir postou a foto desse jogo, eu já fiquei doida. E aí eu fui atrás, né, procurar, ver se já tinha alguma coisa. Claro que tinham pouquíssimas informações. Hoje, né, que a gente já tem conseguido ver mais coisas, até porque depois do evento, né, depois da feira, muitas pessoas falaram dele. Foi realmente um dos grandes hypes de lá. E, enfim, curiosíssimas nesse jogo. Demais mesmo. Queremos muito mesmo. E, cara, o jogo tá muito bonito. Putz, tá lindo. Mais um jogo aí de designers que não são tão famosos aí. O Bitoku, quando foi lançado, foi um hype muito grande em cima dele. Aquele tabuleiro que chamava atenção, com um tema muito interessante também. Então a galera ficou muito naquela dúvida. Que jogo lindo, quero testar, mas ao mesmo tempo, nossa, esse tabuleiro é muito confuso, esse designer não é tão conhecido, como é que será isso? Uma linha expert da Devir. E agora o Lacrimosa vem mais ou menos aí na mesma pegada aí, né? Porque são dois designers que não são tão famosos, um tabuleiro gigante, um tema que chama atenção, e aí a gente fica naquela, será que é bom, será que não é? Estamos querendo testar, né? Nossa, muito. A gente viu algumas pessoas dando opiniões sobre o jogo, vi muitas pessoas elogiando o jogo, vi algumas que não curtiram tanto, mas eu acho que vai muito sempre de gosto, né? Mas enfim. E é claro, né? A gente não poderia fechar esse top 10 se não fosse um jogo para 1 a 4 jogadores, que vai durar uma média de 90 minutos, indicado para 14 anos ou mais, e ele já tem média de peso no BGG de 3.2. Mecanicamente, ele é um jogo com clássico deck building, tem seleção de cartas e também sistema de pontos de ação. Nesse jogo, nós vamos ser participantes da conclusão da última obra do Mozart, o Requiem. Então, a história do jogo é muito interessante porque ela se baseia na história real, né, do que aconteceu com o Mozart. O Mozart morreu e ele deixou em aberto essa última obra dele, que foi o Requiem. E no jogo, nós somos meio que patrocinadores, patronos do Mozart. E juntamente com a viúva dele, com a esposa dele, a gente vai tentar difundir as obras dele e achar alguém para finalizar o Requiem. E o que é mais interessante no jogo é que a gente vai jogar em duas linhas temporais, no passado e no presente. Então, no presente, a gente vai tentar achar alguém para finalizar a obra dele. E no passado a gente vai ajudar difundindo a obra do Mozart, exibindo e vendendo as obras dele.
E até pra tornar ele famoso, né? exatamente. A ponto de no futuro Ele ser tão famoso. famoso a ponto de alguém querer terminar a última obra, né? É. Muito interessante isso. E o jogo é um deck build, né? Então ao longo das rodadas a gente vai sempre naquele esquema, né? Melhorando nossa mão para cada vez gerar mais recursos e conseguir fazer mais ações ao longo da partida. Interessantíssimo. Acho que esse tema pode fisgar aí muitas pessoas. E eu vi muita gente já falando sobre ele, perguntando Devir quando chega aqui no Brasil, né? Porque ele já tá certo, a Devir Brasil já anunciou esse jogo. E, enfim, até porque, não sei, a Lívia já mencionou. Eu não lembro se eu falei, mas os jogos com o selo da Devir chegam, né? Não a Devir, todos os jogos que são dela, ela vai trazer, né? Ela traz. Então o Lacrimosa já foi anunciado pela Devir Brasil, mas mesmo que não fosse anunciado, viria. Os jogos das editoras parceiras da Devir, que é uma coisa meio incerta, mas o Lacrimosa é certo. Sim, porque é originário Devir, né? Sucesso. Queremos muito e acredito que muitas pessoas que estejam vendo esse vídeo com certeza ficaram no hype também do Lacrimosa. E quem sabe aí no próximo ano a gente tem vídeo aqui no canal do Lacrimosa, porque tivemos os vídeos aqui do Bitoku, unboxing, review e gameplay, então... Apaixonadíssimas por Bitoku. Então... Torcendo pra ficar apaixonada por Lacrimosa também. Espero que ele me surpreenda. Bom, gente, então fechamos o nosso top 10. Foi muito difícil fazer essa peneira. Foi tenso demais. Tem muita coisa interessante, assim, que a gente... não sei, a gente acaba sendo atraída por diversas coisas, né? Como a gente já falou na parte 1, a gente escolhe jogos por tema, por design, por mecânica. Então acaba que uma coisinha ou outra vai sempre puxando. A nossa lista estava muito grande e foi difícil fazer essa peneira. Acho que a gente pode citar mais alguns aqui, né? Fazer algumas menções honrosas. Sim, mas assim, antes, esses são jogos que nos atraem, né? Tem outros jogos que foram um sucesso lá na feira, várias pessoas compraram, enfim, tava todo mundo falando, deu sold out. Só que assim, pra gente não é tão interessante, não é um tema... Não é o nosso hype. Não é o nosso hype. Então, Sim. assim, esse top é o nosso hype, é o que a gente compraria se a gente estivesse na feira. E se tivesse espaço na mala. E se tivesse espaço na mala, principalmente, né? É porque todos são jogos grandes, né? Todos. São euros realmente mais médio, grandes. Geralmente foi tudo médio. Sim. Faixa dos pesos de 3 e pouquinho. Sim. Aquelas caixas padrão grandinha, então é complicado. Mas, bom, vamos lá? Vamos dar umas... Ano passado a gente falou 2 expansões, além dos 10, a gente falou 2 expansões que a gente achou interessante citar. Eu acho que uma expansão que vale citar, que a gente não sabe se chega, talvez não, mas que é uma expansão que a gente queria muito testar, que é a expansão do Taiwan, Tinsuyu, né, que a gente chama de Taiwan, que foi um jogo que foi lançado aqui pela Galápagos, não fez tanto sucesso, encalhou aí, mas é um jogo que a gente amou. Foi muito nosso bom. Top 1 do ano passado. E acho que fica a nossa menção rosa pro Taiwan, pra expansão do Taiwan, que a gente queria muito testar. Isso aí, espero que venha, mas eu realmente acho difícil se a gente for pegar as vendas do jogo base, né? E, enfim, mas vamos ver. Quem sabe a Galápagos nos surpreenda aí futuramente. Além dessa expansão, tem a expansão do The Red Cathedral, que também é uma expansão que a gente está super hypado, da Devir, né? A Devir já anunciou também, eu acho que vai chegar muito em breve aqui. Não sei ainda se esse ano, mas eu acho que essa chega em breve, né? Então, essa também a gente quer muito, porque The Red Cathedral foi um jogo que a gente amou. Tô com medo dessa expansão, porque o The Red Cathedral é um jogo muito bom, muito perfeitinho, muito quadradinho, assim, sabe? No sentido de fechadinho. Quadradinho, redondinho. Não, redondinho. Quadrado, retangular. Mas, sei lá, não sei se a expansão vai deixar muito, assim, o jogo... Mudar muita coisa a ponto de não ficar tão bom. Tô querendo muito essa expansão, mas vamos ver aí. A caixa é do mesmo tamanho do jogo base, né? Então... vem bastante coisa, a gente já viu fotos, né? O pessoal postou vídeo e tal. Realmente vem bastante coisa.
Enfim, mas eu tô curiosa, porque acho que assim, é maravilhoso quando um jogo é bom por si só, mas aí quando vem aquela expansão pra agregar, eu acho que é super válido. Sim. E além de 2 expansões, acho que poderíamos citar alguns jogos, mas só citar mesmo, porque senão já tá grande pra caramba. Mas eu fiquei de olho em vários outros jogos, a gente ama jogos exclusivos pra 2. Tinham vários na nossa lista, a gente não botou nenhum aqui no nosso top, mas a lista que eu tinha separado lá, nossa, tinha muito. Tem 3 aí que a gente tava bem de olho, né? Um é o Tokaido Duo, que esse, cara, certo que a Galápagos vai trazer. Não é possível que a Galápagos não traga Tokaido Duo, pelo amor de Deus, gente. Por favor. O outro é o Splendor Duel, que também eu acho que a Galápagos vai trazer. Não, o Splendor Duel acho que é mais certo que Tokaido. Que o Tokaido, né? Mas eu boto fé nesses dois, que esses dois chegam. E o terceiro é o Beer and Bread, que também ficamos curiosíssimas, muito bonitinho. E queria, esse eu queria. O jogo do Scott Almes, que é o cara que faz a linha do Tiny Epic, né? Uhum. Então, sei lá, ficamos super curiosas. Tem mais, além desse, a Devir também tava com alguns jogos exclusivos para 2. Aliás, a Devir também, ela tá com um spin-off do Bitoku. Nossa, sim. Que é o Bambu. Nossa. Já foram 25 jogos aqui, né? Tá muito lindo. Quem não viu o Bambu, vai lá ver o Bambu, porque o Bambu... Eu vou botar foto aqui, tá aparecendo o Bambu agora na tela. Então, é isso. Cancela, senão vou ficar aqui até amanhã. Tem muito jogo. Não, peraí. Tem a Turing Machine também, que eu achei genial. É isso. Tava curiosíssima também. É isso, trago. Ai, gente, é muito jogo maneiro. A gente fica nesse, tipo, caraca. Por isso que a gente não pode ir pra Spiel, porque... Vai ser loucura. Não tem como. Não vai ter mala. Não vai ter dinheiro. Não, também. Eu já falei pra Lívia que quando a gente for, se tudo der certo ano que vem, a gente consiga ir. Mas eu já falei pra ela que eu vou levar só... Eu vou fazer mais 2 camisas do Rainbow Meeple. Só vai com a roupa do corpo também. Que isso? Mas aí também não Aí dá. a mala vai vazia. Vai ficar andando o tempo inteiro lá, vai ficar fedendo. Mas tá todo mundo fedendo na Europa. Eu vou fazer mais 2 camisas dessa aqui. E aí eu só fico revezando e tá tudo certo. A calça é do corpo. E o tênis também. E é isso, vai sobrar espaço pra caramba na mala. E a roupa, né, casaco e tal, a gente bota um por dentro do outro e é sucesso também. Foi assim que eu voltei. Mas é isso, gente. Fechamos aqui então o nosso top 10 da Spiel. Esperamos que vocês tenham gostado. E já deixaram vários comentários no vídeo anterior, citaram vários outros jogos também muito interessantes, já olhamos todos e é isso. Se teve algum que não entrou nem nesse nosso top 10, nem nesses outros que a gente citou, deixa aí nos comentários e com certeza a gente vai dar uma olhada também. Então, até o próximo vídeo da Spiel 2023. já tava pronto aqui pro tchau, tchau. Espero que na Spiel 2023. Na Spiel 2023, produzindo conteúdo lá. É isso aí, sucesso. Então, é isso. É isso. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado.